dias mais longos, intensos, exposição ao sol. Claro, tá tendo uma chuvinha aqui, uma chuvinha ali, né? Meio doido esse tempo. Mas o que é que pode piorar, né? Problemas de pele, como manchas e melasma. O solzinho bateu, meu amor, já era. Aí começa a dar aquelas manchinhas, aqueles probleminhas aqui. A gente não é muito, né, fã, né, minha gente? O problema é que afeta aí 80 milhões de pessoas no mundo, né? O tal do melasma. Mas será que é possível cuidar da pele, né? Para não piorar o melasma no verão, minha gente? Sobre isso eu vou conversar agora com a nossa dermatologista, a doutora Ismaele Veras. Tá aqui, essa maravilhosa. Já colocou até efeito Cinderela. Menina, que é isso, hein? Olha, sei não, viu? Essa aqui já chegou, botando na doutora. Mas deu tudo certo, né? Doutora Ismaele, fala pra gente o que é o melasma, né? E por que agora, no verão, né, a gente pode considerar que é um dos períodos mais críticos, né, para o melasma. Quer dizer que a gente não pode pegar muito sol? Como é que é esse negócio aí? Explica um pouquinho sobre esse melasma. Então, vamos lá. O melasma é uma doença inflamatória crônica que tem um cunho genético e é influenciada por vários fatores, como, por exemplo, a questão hormonal. Por isso que na gravidez é bastante comum, exatamente pela ação hormonal. E o que alimenta o melasma é a radiação ultravioleta. Então, a gente sabe que no verão essa radiação ela é mais intensa, né? Mesmo em períodos nublados, como agora, no verão, mas está com essas chuvas. E o que acontece? A pessoa acaba achando que por estar chovendo, não precisa usar o protetor solar. Certo. Mas a radiação UVA, por exemplo, ela é constante o ano inteiro, o dia inteiro, mesmo em dias nublados. E aí, como se intensifica com a radiação ultravioleta, esse melasma piora e fica mais difícil o seu controle. Ontem eu estava vendo um vídeo de um médico, né, o doutor Tiago, e ele falava sobre os protetores, né, o VA, o VB, o V não sei o quê. Eu disse, menino, o que é isso? Como assim? Tem uns que fazem efeitos, outros não, né? Tem isso, né? Isso. Tem a irradiação que vai para o corpo, para dentro do corpo, outra irradiação que vai para... Minha gente, é mais assim, é muito técnico esse negócio. Eu disse, meu Deus, quer dizer que o protetor, se a gente passar um protetor, ele não vai fazer efeito. Não é todo protetor? Na verdade, é para ser. O que tem que ser é que a proteção, ela tem aquele FPS. Isso. O FPS, ele mede a proteção contra contra a radiação UVB, certo? E o PPD é contra a radiação UVA. Então, por exemplo, um protetor solar que ele tem um FPS 60, certo? Para ele ter uma proteção contra UVB, contra UVA, ele tem que ter pelo menos 1/3 de 60, tem que ser 20. Então, ele tem que ter um FPS de 60 e um PPD de 20 para proteger contra a radiação UVA e UVB. Só que no melasma, gente, é bem importante a proteção contra a luz visível, que a gente esquece. Então, essa luz aqui, ó, lâmpadas, smartphones, computadores, elas emitem a luz visível e a luz visível, sabidamente, ela piora o melasma. E aí, para que a gente tenha um protetor solar que proteja contra a luz visível, além do FPS, que está lá no rótulo, além do PPD, ele tem que ter pigmento, ou seja, cor. Então, protetor solar sem cor, ele não faz essa proteção contra a luz visível, só contra a radiação UVA e UVB, mas contra a luz visível, não. Então, para que tenha a proteção contra a luz visível, tem que ter o pigmento. E a pessoa pode se proteger de duas formas. Ou usa um protetor sem cor e coloca a sua base, que aí vai ter o pigmento e vai proteger, ou então já usa realmente um protetor solar com cor, né? Que ele já vai ter a proteção contra UVA, UVB e contra a luz visível. Maravilha. Ele falou um negócio de 10-30, eu disse, que tamanho de 10-30 é esse? Será que é o fator? Enfim, né? Depois eu vou ver de novo esse vídeo direitinho, porque, minha gente, olha, é complicado. Mas, doutora, mesmo que a pessoa não vá para o sol, pode adquirir um melasma? Por exemplo, as grávidas, né? Por que a mulher grávida tem melasma? Isso, exatamente pela questão hormonal. Então, a gente tem hormônios, né, que eles se acentuam na gestação, né, principalmente estrógeno, progesterona, e eles fazem com que surja o melasma. Só que não é todo mundo que engravida vai ter. Por quê? Porque ele tem um caráter genético. Então, é mais comum de você desenvolver o melasma se você tem aquele familiar, mãe, tia, algum histórico familiar para o melasma, porque ele é genético e tem os fatores que acentuam, né? Que a gente chama dos gatilhos. Então, o gatilho não é só a questão hormonal, mas a radiação ultravioleta, lembrar do calor de temperaturas, a temperatura de chapinhas, de secadores de cabelo,
pessoas que trabalham em altas temperaturas em cozinhas, aquele calor também, que é a radiação infravermelha, ela também faz com que você tenha um gatilho para que você para que surja o melasma. Maravilha. Deixa eu te fazer outra pergunta. A gente também tem que ter os cuidados, né? Por exemplo, já que a gente tem, né, eu acho que eu não sei se eu tenho melasma, você tem umas manchinhas, né? Eu não sei, eu sou meia confusa nessa história aí. Mas para quem tem um melasma, né? Bora lá, os cuidados, o que é que elas devem fazer para que não piorem, né? Porque às vezes piora mais ainda, vai tomando conta, né? Tem gente que tem no braço também? Tem melasma no pescoço, no braço, corporal. Tem gente que tem no braço também, não só no rosto, mas tem no braço, aquelas manchas escuras, enfim. E aí, os cuidados que a gente deve ter, né? Quem tem melasma, quais são os cuidados? O principal cuidado é procurar o dermatologista para a gente caracterizar o seu tipo de melasma, se ele está mais superficial, se ele está mais profundo. Quando a gente dá esse diagnóstico, né, quando a gente visualiza onde está o pigmento, a gente vai iniciar o tratamento. Então, lembrar que o tratamento, ele tem que ser acompanhado por um profissional. Não adianta ficar usando fórmula mágica de vizinho, porque o tratamento é basicamente a base de ácido. Só que, se você não usar o ácido correto, ao invés de você piorar, de melhorar, você vai piorar. E o melasma, eu digo a meus pacientes que ele é uma doença de não me toque. Se você irritar muito o melasma e ele perceber que está sendo muito irritado, por exemplo, pelo uso de ácidos de forma intensa, né, ele acaba piorando, dando aquele efeito rebote. Então, por isso que é muito comum alguns pacientes relatarem: doutora, mas eu usei esse mesmo ácido que a minha amiga usou, ela ficou boazinha e eu não fiquei. Por quê? Porque usou de forma inadequada. Muitas vezes, se é uma pele sensível, a gente tem que usar um ácido associado a um hidratante. Passa um hidratante antes para dar aquela protegida na pele, depois coloca o ácido. Ou então, o contrário, coloca o ácido, depois o hidratante. Mas aí, o principal cuidado é ter um acompanhamento dermatológico, fazer uso de protetor solar diário, né? Tanto em dias de sol como em dias nublados, principalmente protetor solar com cor. Pode abusar da maquiagem para exatamente ter essa proteção contra a luz visível e ter o acompanhamento, tanto a rotina de skincare de dia quanto à noite. Então, de dia você pode fazer uso de antioxidantes, como a vitamina C, a niacinamida, que são ativos que diminuem a ação do sol na sua pele. E à noite você vai usar agentes clareadores. Lembrando que no verão, normalmente a gente retira alguns ácidos do tratamento, mas ácidos retinóides, que são ácidos mais fortes. Mas a gente tem alfa-hidroxiácidos, como ácido glicólico, que a gente pode manter mesmo durante o verão. E sempre se proteger do sol, evitar os horários de pico, né? Lembrar que cigarro piora melasma, álcool piora melasma, o estresse, hoje a gente sabe que o melasma está muito relacionado ao estresse, então tem pacientes que eles controlam o melasma, mas no momento de estresse ele piora. E é realmente assim, um casamento com você e o dermatologista, porque ele vai ser pro resto da vida. É uma doença que não tem cura, mas que tem controle. Não tem cura, mas sim controle. E tratamento pode ser feito também à base de laser? Hoje existem lasers. Exatamente. Existem lasers, mas o que acontece? O laser, a maioria dos lasers, eles aumentam a temperatura. Tudo que aquece a sua pele vai piorar o seu melasma. Então, assim, desacreditem em fórmulas mágicas, em profissionais que prometem, laser tal, vai curar seu melasma. Não vai, gente. O melasma não tem cura. Então, é uma associação do tratamento em casa com o tratamento no consultório. Eu gosto muito mais para tratamento de melasma, peelings, do que lasers. Então, eu sempre evito qualquer procedimento que vá aquecer a minha pele. Se eu aquecer, se eu esquentar aquela pele, eu vou intensificar o meu melasma. Maravilha. Doutora, acaba o nosso tempo aqui, viu? Como é rápido, né, gente? Quero aqui agradecer a você por ter vindo participar do nosso programa, falar um pouquinho sobre o melasma. É super importante que a gente leve essa pauta, né, para quem está em casa, né, nos vendo agora. Quero agradecer mais uma vez, viu? Você sempre trazendo os temas maravilhosos. Convite, e sempre que precisar, estarei aqui. Muito bom. Gente, vou ficando por aqui. Eu tenho um final de semana abençoado, né? Uma tarde ainda maravilhosa. E segunda-feira, se Deus permitir, estarei aqui junto com vocês mais uma vez a partir das 14 horas, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus e até segunda.